A crucificação e a ressurreição de Jesus. Após a última ceia e os momentos de oração no jardim do Getsemane, Jesus se entregou completamente à vontade de Deus. A traição de Judas levou Jesus a ser preso pelos soldados. Durante o processo de julgamento, ele foi levado diante do sumo sacerdote e dos anciãos, onde foi falsamente acusado e condenado. A sentença era clara: Jesus deveria ser crucificado. Pilatos, o governador romano, tentou por várias vezes livrar Jesus, reconhecendo que ele não era culpado de nenhum crime digno de morte. Contudo, a multidão, incitada pelos líderes religiosos, exigiu a sua crucificação. Pilatos, temendo o tumulto, lavou suas mãos em sinal que não queria se responsabilizar pela morte de Jesus, entregando-o aos soldados para ser crucificado. Jesus foi brutalmente espancado, coroado com uma coroa de espinhos e zombado por aqueles que o odiavam. Em seguida, ele foi forçado a carregar a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, até a morte no Calvário. Ao longo do caminho, uma grande multidão seguia, alguns chorando e lamentando, mas muitos outros zombavam e gritavam insultos. No Monte do Calvário, Jesus foi pregado na cruz. Suas mãos e pés foram transpassados por grandes cravos, e ele foi elevado entre dois ladrões, em uma posição humilhante e dolorosa. Acima de sua cabeça, uma inscrição foi colocada: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus". Os soldados, cumprindo seu trabalho de execução, se dividiram as suas vestes, enquanto as multidões observavam, sem saber a profundidade do que estava acontecendo. Durante as horas em que Jesus esteve pendurado na cruz, ele proferiu palavras poderosas. Ele orou por aqueles que o crucificaram, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem". Ele também expressou sua dor e abandono, clamando: meu Deus, por que me desamparaste?". Essas palavras foram uma expressão da sua profunda angústia e também do cumprimento das escrituras que profetizavam seu sofrimento. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento físico, mas um ato cósmico de redenção. Ele levou sobre si os pecados do mundo, oferecendo-se como um sacrifício perfeito, necessário para reconciliar a humanidade com Deus. A morte de Jesus foi a chave para a salvação, pois ele, sem pecado, se fez pecador por nós, para que pudéssemos ser perdoados e restaurados à comunhão com o Pai. À medida que a tarde se aproximava, a terra se cobriu da escuridão, como se a própria criação estivesse lamentando a morte do Criador. Finalmente, antes da sua morte, Jesus exclamou com grande voz: "Está consumado". Ele entregou seu espírito e morreu, cumprindo sua missão aqui na terra. No momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora o caminho para Deus estava aberto para todos, não mais restrito ao sacerdote ou ao templo. A morte de Jesus removeu a separação entre Deus e o homem. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo novo, emprestado de José de Arimateia, um homem rico e membro do conselho judaico que havia se tornado discípulo secreto de Jesus. A entrada do túmulo foi selada com uma grande pedra, e os líderes religiosos pediram a Pilatos que colocassem guardas para impedir que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele havia ressuscitado. No entanto, no terceiro dia após a sua morte, algo extraordinário aconteceu. Maria Madalena e outra Maria, ambas seguidoras de Jesus, foram ao túmulo para ungir seu corpo com especiarias conforme o costume. Quando chegaram, houve um grande terremoto e um anjo do Senhor desceu do céu, removendo a pedra da entrada do túmulo. O anjo apareceu com uma aparência radiante, como um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. Ao verem o anjo, as mulheres ficaram aterrorizadas, mas ele disse: "Não temais, pois sei que procurais a Jesus. Ele foi crucificado, ele não está aqui porque ressuscitou. Como disse, vinde e vede o lugar onde ele jazia". As mulheres, maravilhadas e cheias de alegria, correram para contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. No caminho, elas encontraram o próprio Jesus, que as saudou com palavras de paz. "Não temas", ele disse, "ide, dizei aos meus irmãos que se dirigem para a Galileia. Lá eles me verão". A ressurreição de Jesus foi a vitória sobre a morte e o pecado. Ele venceu o poder da morte e abriu o caminho para a vida eterna para todos aqueles que creem nele. Não era mais um Messias morto, mas o Salvador vivo, que havia cumprido as Escrituras e agora reinaria para sempre. Sua ressurreição confirma que ele é o Filho de Deus. Sua ressurreição confirma que ele é Filho de Deus e a chave para a salvação. No encontro com os discípulos, na Galileia, Jesus os comissionou a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Ele prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. A ressurreição de Jesus é um fundamento da fé cristã. Sem a ressurreição, não haveria vitória sobre a morte e a esperança cristã seria vã, mas com a ressurreição, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador têm a certeza de que também ressuscitarão para uma vida nova com Ele. A crucificação e ressurreição de Jesus são os pilares do cristianismo, o ponto central da mensagem de redenção e salvação. Ao morrer, ele tomou sobre si os pecados de todos, e ao ressuscitar, ele abriu as portas da vida eterna para todos aqueles que nele creem.